Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos desse título da economia, ou então Olá, Homo Sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Meu nome é João Pedro Freitas, graduando em Economia pela Universidade de São Paulo, e você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream, um podcast de divulgação científica numa internet lotada de baboseiras. Bom, lembrando sempre para vocês nos acompanharem além daqui no podcast, acompanharem nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, nosso site e, por favor, se você tiver condições, nos apoiar no nosso Apoia-se, ou então doar diretamente pelo Pix em economiamainstream@gmail.com. É muito importante ter o apoio de vocês, é um projeto completamente de caráter voluntário e ter qualquer ajuda é muito bem-vinda. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre crise na América Latina, como só mais uma terça-feira, né, na América Latina, mas dessa vez a gente vai continuar com o assunto que a gente já tinha começado sobre crise argentina, mais especificamente ali a crise posterior ao Plano Austral ali entre os anos final dos anos 90 e início dos anos 2000. Para falar um pouco sobre isso, temos conosco Thales Vanderbilt, graduando em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Saudações. E nosso carioca favorito, Rafael Rosa, graduado em Economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro. Fico feliz em saber que sou favorito, não sou o único carioca da página, não. E muito obrigado por estar aqui, também fico muito feliz. Bom, antes da gente entrar ali no final dos anos 90 para falar da crise em si, vamos falar um pouquinho do contexto. Para os ouvintes, eu acho bacana, caso você não tenha ouvido nosso episódio sobre o Plano Austral, pausar esse episódio, parar, ouvir ele e depois ouvir esse. Ele vai dar um contexto bem importante para esse episódio. Mas esse episódio também pode ser ouvido sozinho, caso vocês não estejam interessados. Mas bom, então, Thales, consegue me falar um pouquinho sobre o contexto pré-crise, sobre a ascensão do Carlos Menem e sobre como foi o governo dele? Sim, claro. O contexto não era bom, né? Como você bem disse, uma terça-feira na América Latina é crise. O Menem, ele assumiu uma Argentina que foi estraçalhada pelo Plano Austral, querendo ou não, né? E apesar da situação política estar, entre muitas aspas, estabilizada, se comparada com a ditadura militar, né, a situação econômica era gravíssima. O Menem enfrentou diversos problemas, né, quando ele assumiu, e por isso ele teve de lotear o governo dele logo no começo. A Argentina era pressionada pelas elites econômicas, os grandes empresários e tudo mais, e as elites políticas também do país, e com elites políticas militares. O Menem tratou de nomear ministros e lotear cargos para esses conservadores e para certos militares, para compor o governo e tudo mais. Além disso, para os militares ele ainda deu uma regalia maior. Ele ele distribuiu perdões militares aos homens que espalharam o terror durante a ditadura militar argentina. No episódio 7, né, sobre o Plano Austral, a gente falou um pouco sobre esse terror de tortura, perseguição na rua e morte e tudo mais. O que o Menem fez foi dar perdão para esse tipo de pessoa, como uma forma de conciliar os militares. Essa conciliação teve um custo, quer dizer, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Ele tirou a conscrição militar, né, da Argentina, fazendo com que o exército perdesse uma grande força ali entre o povo de baixa renda, né? Porque se as pessoas não são obrigadas a se alistarem, não tem um porquê delas se interessarem pelo exército. Para além disso, ele também diminuiu bastante o orçamento militar e também trocou o chefe das Forças Armadas para um general, no caso um tenente-general, né, no sistema militar argentino, que era totalmente avesso à ditadura e um ávido defensor da democracia. Então foi mais ou menos isso, né? Ele teve que rebolar para manter o governo. Bom, então, aí nesse início de governo, o Menem basicamente olhou para os militares, falou, ok, estão perdoados, mas garantiu que eles não tivessem mais tanto poder ao ponto de conseguirem realizar as merdas que eles fizeram ao longo da ditadura. É isso? Exatamente, né? Ele meio que deu um perdão, né? A grosso modo aqui, ele perdoou as cagadas militares, mas tratou de se certificar que elas nunca mais aconteceriam. E ele conseguiu. Até hoje aí a gente não tem mais resquício de
desse tipo de influência na Argentina. Claro que ainda existe essa influência na política argentina, mas nada comparado aos anos 60 e 70 argentinos. Ok, então, nesse início de governo a gente não tem grandes mudanças econômicas, certo? Certo, ainda não. Ok, então vamos avançar agora ali para metade, quase metade dos anos 90, né, dos anos 91, 94. O que constituiu esse período do governo Menem? Esse eu diria assim, arriscando me comprometer, eu diria que foi a parte boa do governo Menem. Teve um certo foco social, sim, né? Até porque ele precisava de apoio. E foram feitos diversos programas antipobrezas, programa de conscientização à AIDS, né? Que, como os ouvintes devem saber, estava tendo uma epidemia de AIDS e vários países estavam, né, nessa campanha, né, de conscientização. O Menem foi um dos primeiros, né? A Argentina foi um dos primeiros a adotar uma dessas campanhas. E foi um exemplo para o mundo. Também foi durante seu governo que as leis de cota passaram. Leis de cotas aqui não são as leis de cotas educacionais, são leis de cotas para o Congresso, né? Ele estabeleceu que deveria haver uma certa cota a ser atingida pelas mulheres nas câmaras legislativas. Ou seja, de tantos deputados, metade tinha que ser mulher. E até hoje é assim, né? Não foi revogado. Foi uma política pública de sucesso. Tanto é que a gente teve aí mulheres sendo eleitas, e mais tarde a Kirchner sendo, pro bem ou pro mal, ela foi eleita por essa política. Bom, então, primeiro mandato do Menem, um período de estabilização política e um período em que você teve uma série de avanços sociais, e sociais tanto quando a gente fala da parte econômica quanto quando a gente fala de maior representatividade política. Beleza. Menem foi reeleito. Como foi o segundo mandato dele? Foi um segundo mandato deveras interessante, né? Foi marcado por reforma política, mais especificamente a reforma política administrativa, né? A Constituição foi praticamente refeita em 1994 e ainda é usada, né? Menem, em 1994, passou diversas reformas interessantíssimas, como as eleições para a capital do país, no caso Buenos Aires, que eu não sei se vocês sabem, é uma cidade autônoma que antes o chefe de governo de Buenos Aires era designado pelo presidente, né? A nomeação direta. Agora era uma eleição democrática. Houve também reconhecimento de direitos humanos internacionais, que valiam o mesmo tanto que a Constituição. Ou seja, em outras palavras, os direitos humanos deveriam ser respeitados a todo custo. Valiam tanto quanto a Constituição argentina em todo o território argentino. Também houve limitações para o poder do presidente, né? Como eu disse, não havia mais essa de designar cargos para cidades autônomas. E também foi estabelecido um novo cargo, o chefe de gabinete de ministros, né? Mas como uma forma de limitar o presidencialismo populista, que na minha opinião acabou não dando muito certo, né? Mas isso é um tema para outro podcast. Também com o Menem, em 1994, veio a laicidade do Estado, né? Porque um fato curioso da história argentina é que até 1994 os presidentes deveriam, por lei, serem católicos apostólicos romanos, né? E com o Menem isso mudou. Ele foi o primeiro presidente assumidamente não católico. Que a Argentina perdeu o controle. A renúncia do presidente Fernando de la Rúa é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavallo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado de sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. Então, mandato do Menem, segundo mandato, marcado por reformas políticas, por reformas constitucionais, reconhecimento de direitos humanos, enfim, uma série de questões extremamente relevantes. Mas em termos de política econômica, Rafael, o que o segundo mandato do Menem trouxe para a Argentina? Pois é, a Argentina é uma zona. Hoje a Argentina é uma bagunça. De todos os ângulos econômicos possíveis, é uma bagunça. Se decidimos todos aqui fazer um trabalho de pesquisa, isolando variáveis, utilizando grupo de controle e tudo, acho pouco provável que nós encontremos muitas economias mais desorganizadas. O comparativo do Solar, que é um jornalista argentino, acho muito apropriado, segundo o qual, para a China, toda crise implica uma oportunidade, para a Argentina, toda oportunidade é uma crise. Mas nem sempre foi assim. Durante a Era de Ouro, era comum que se dissesse que onde se cuspia na Argentina, nascia uma flor. Hoje, quando se cospe na Argentina, nasce inflação. Nos anos 80, após ver-se livre de uma ditadura que, como a brasileira endividou o poder público até onde não poder mais, adotou
alguns programas de estabilização, dos quais a gente discutiu aqui mesmo, até a lei de conversibilidade. Em resumo, a adesão ao plano fixou uma paridade do peso em relação ao dólar de 1 para 1, e com algumas privatizações, políticas para o mercado, a economia cresceu em um ritmo muito bom durante os anos 90, o juro alto, assim como aconteceu no Brasil, poucos anos depois atraiu capitais externos, foi bastante útil para o governo. Foi ótimo, mas não foi perfeito, é claro que não. Os anseios da sociedade continuavam a se caber dentro do orçamento público, que excedia os limites recomendados pela comunidade internacional, do desrespeito aos limites que o caráter essencialmente finito das receitas tributárias lhe impunham. O governo foi acumulando uma dívida que anos mais tarde parece ser cobrado seu preço de maneira dura, e mais dura do que se imaginava, pois aconteceram várias crises em sucessão, mais notadamente a da Ásia em 1997, e sobretudo a da Rússia em 1998, a partir de quando o caldo começou a engrossar um pouco para a Argentina. A economia argentina, por volta ali de 98, era destaque entre as nações emergentes, era país vitrine do fundo. Algo mais ou menos parecido com o que acontece hoje com o Chile. Na década de 90, ela passou por essa transição, que saiu de uma hiperinflação muito rapidamente para um crescimento que acontecia dentro do cenário de estabilidade, mas parece que o tempo foi passando e as reservas foram se esgotando, o país foi ficando cada vez mais vulnerável do ângulo externo. O país colocou em uma armadilha cambial, mas o PIB, por estar crescendo, as pessoas parece que não sentiam muito. Isso acontece muito frequentemente, né? Quando uma turbina acaba funcionando muito bem, a gente não sente tanto a outra que está sem funcionar direito. A gente vai falar do De La Rua, a gente vai conversar um pouco sobre as razões pelas quais a coisa passou a não dar mais tão certo quanto vinha funcionando no começo, mas é o que o Tales disse. Naquela fase inicial ali do plano, a coisa deu certo, foi bacana, não foi um desastre, muito longe disso. Talvez o problema tenha sido um pouco de dose. Tão importante quanto a política a ser adotada é a dose. Essa frase não é minha, é de uma pessoa muito mais elevada do que eu, que é o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que passa um pouco por aí. No Brasil a gente teve uma experiência mais ou menos semelhante, a de uma dolarização, foi quase que uma dolarização, que foi a URV, mas demorou o quê? 3 meses? Foi de 1º de março até 1º de julho. Lá durou quanto tempo? 10 anos? Acho que isso explica um pouco o motivo pelo qual a coisa não deu certo. Não é o único motivo, é claro, mas eu acho que ajuda a entender. Bom, então, o governo Menem, a gente tem toda a conjuntura que a gente já tinha do endividamento do Estado argentino por conta da ditadura, você teve os programas de estabilização e tudo, e a grande questão é que você teve uma dolarização da economia argentina muito extensa ali durante o período dos anos 90. Ok, é isso, Rafael? Sem dúvida. Você explicou o que eu disse em 5 minutos, em 5 segundos. Síntese, é a síntese, é hegelianos aqui. Do presidente Fernando de la Rua é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavallo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado de sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. Bom, então, agora, Thales, a gente terminou o governo Menem, os 8 anos do governo Menem, e a gente tem uma nova figura aparecendo agora, Fernando de la Rua. Tem como você me falar um pouquinho sobre a ascensão e a eleição do Fernando? Então, João, a ascensão do Fernando vai nessa linha aí que o Rafael bem explicou, né? É uma coisa mais econômica do que política. Ele veio numa situação em que a Argentina estava em crise, né? Apesar do crescimento, entre aspas, né, ali nos anos 90, de 98 para 99, veio o baque, né, e a popularidade do Menem derreteu. E com essa queda de popularidade, ele arrastou o partido junto, no caso o Partido Justicialista, né, aquele partido dele. E Fernando de la Rua foi quem assumiu os holofotes da política argentina, né. Mesmo com as reformas políticas do Menem e tudo mais, o de la Rua não parava de crescer, né, politicamente falando. E também tinha o fator do Fernando ter sido um prefeito muito popular em Buenos Aires, né. Porque eu não sei se os ouvintes se lembram, durante o governo Menem foi
passada a Constituição, né, em 94, que dava autonomia à cidade de Buenos Aires. E quem liderou essa petição política, né, esse pedido político foi Fernando de la Rúa, que na época era prefeito. Então acabou que ele encarnou esse espírito de independência de Buenos Aires, né? Que na época era... Na verdade ainda é, né? A cidade mais populosa da Argentina. Mas na época representava uma parcela da população argentina ainda maior do que é hoje. Então acabou que ele tinha esse capital político, né? Por conta de Buenos Aires e o Menem acabou prestando esse favor, entre aspas, né? Pro de la Rúa, quando ele teve a sua popularidade derretida durante ali o período 98 e 99. Acontece que o Menem não via dessa forma, né? O diagnóstico dele era diferente do nosso aqui, de engenheiro de obra pronta. Ele considerava o de la Rúa um candidato sem expressão. Um cara chato, que não passava emoção nenhuma pro eleitor. Ele estava até confiante que o cara que ele indicasse, né, no partido ganharia. E o de la Rúa até fez piada com isso. Falava que ele era sim um candidato chato, mas o candidato chato que ia estabilizar a Argentina, né? Porque a política deveria ser assim, não era uma coisa de emoção, era algo racional e sério. Acabou que o de la Rúa estava certo, né? Ele ganhou com uma margem folgada em relação ao candidato que estava concorrendo com ele, de quase 10%. E também ganhou em 20 das 24 unidades federativas da Argentina, o que à época era uma grande vitória, né? Bom, então Fernando de la Rúa foi eleito graças a um imenso capital político pela sua popularidade em Buenos Aires, e o Menem estava gradualmente sendo derretido em termos de popularidade, principalmente por conta da questão econômica. Ok, Fernando de la Rúa eleito, o que foi o governo dele? Foi um governo conturbado, né, eu diria. O de la Rúa já nos primeiros, 15 dias que ele tinha assumido o cargo de presidente, né, da República da Argentina, ele teve que lidar com um problema grave, né, na província de Corrientes, em que ele teve que enviar ao Congresso, né, um pedido de intervenção federal. Que eu não sei se vocês lembram, é quando o governo federal retira, né, o direito da unidade federativa de ter a autonomia sobre determinado território. Acho que aqui todo mundo se lembra do que aconteceu no Rio de Janeiro e foi a mesma coisa, né? O de la Rúa teve que colocar um cara lá para governar o território, um cara que era indicado diretamente por ele e não pelo povo de Corrientes. Isso em 99, né? No finalzinho de 99, quando ele assumiu, dezembro de 1999. Como ele precisava resolver, né, esse problema da Argentina de forma rápida, ele encarnou o governo ideal, né? Que é aquele governo reformista, né? Que vai resolver tudo em um mandato só e não sei o que lá, vai a famosa bala de prata. Então, o período de governo de la Rúa foi marcado por sucessivas reformas fracassadas, né? Havia crises internas dentro do governo dele, crises assim de alta cúpula, onde ministros se desentendiam em público mesmo, brigavam, e talvez o caso mais famoso seja o caso do ministro da Educação com o ministro da Economia, né? Onde o ministro da Economia estava numa gravação, né, anunciando que haveria um corte, né, de educação, porque a Argentina estava tendo problemas fiscais, e o ministro da Educação estava na sala. Só que quando o ministro da Economia anunciou esse corte, o ministro da Educação simplesmente surtou. Ele saiu da sala, escreveu uma carta de demissão e foi direto para Casa Rosada, e ali mesmo ele se demitiu. Isso saiu nos jornais argentinos, foi um escândalo. Acho que isso expressa bem o que é a política argentina, que, como o Rafael bem falou, é uma completa bagunça, né? A gente vê que havia ali um total desentendimento entre ministros e isso perdurou durante todo o governo de la Rúa. Na política externa, o de la Rúa ele manteve uma certa política conservadora, né, entre aspas. Ele foi tranquilo. Ele manteve boas relações com seus pares, ele abraçou o Mercosul, né, que era a integração regional latino-americana, se aproximou dos Estados Unidos, mas como nem tudo são flores na história da Argentina, houve também um desentendimento com o Reino Unido. Ainda a questão das Malvinas voltava a assombrar o povo argentino. Houve ali um desentendimento entre o ministro das Relações Exteriores da Argentina com o ministro britânico, mas isso acabou sendo relegado a segundo plano, porque, como o Rafael disse, a economia estava em crise e as Malvinas eram um assunto meio frio, um assunto meio secundário. Então, a gente teve um início de governo de la Rúa
caótico, para dizer o mínimo, em se tratando de política interna, e um governo relativamente tranquilo em se tratando de política externa. Ok, qual foi o estopim que acabou levando à crise dentro desse governo? Bom, haja visto que a gente tinha uma crise instaurada, né, na alta cúpula argentina, isso acabou refletindo nas ruas, né? O próprio argentino passou a sentir isso. E a crise vinha se arrastando ali, né, entre 2000 e 2001, e acabou que teve o seu ápice no último mês de 2001, ali na segunda quinzena de dezembro. Acho que a gente pode dizer aqui que o estopim desse longo processo, né, de esquentamento político foi o Corralito, que nada mais era do que uma espécie de plano, né, entre aspas, né? É até um crime chamar isso de plano. O Corralito, ele congelou os depósitos em contas correntes e poupanças em bancos privados e públicos. Também limitou a quantidade de saque possível semanal do povo argentino. Ou seja, cada argentino só podia sacar tal quantidade semanalmente. Isso era para evitar que tivessem corridas bancárias e os bancos fossem em insolvência. Com isso, protestos e manifestações tomaram a Argentina. As pessoas se autoconvocavam mesmo, não havia uma liderança, por assim dizer. Acho que um paralelo legal da gente fazer são as manifestações de 2013, né, aqui no Brasil, que no começo, apesar de ter certa liderança, a partir de certo ponto as pessoas resolviam ir, no caso, para demonstrar seu descontentamento com o que estava acontecendo. Foi mais ou menos assim na Argentina. O De la Rúa, com isso, ele acabou entrando em pânico. Ele declarou estado de sítio em 19 de dezembro e os argentinos, já machucados pela recente ditadura militar, acirraram, né, as manifestações e se mantiveram nas ruas. Ou seja, protestos duraram de 19 até o fim do dia 20. Ou seja, 48 horas aí de completo caos na política e nas ruas argentinas. Essas 48 horas são completamente outsiders na história. Eu não consigo me lembrar de um paralelo digno para comparar o que aconteceu na Argentina ali. Em menos de 48 horas, 39 pessoas morreram nesses protestos. Os ministros tiveram suas casas cercadas pelos manifestantes e foram ameaçados pelos mesmos. Diversos saques ocorreram, incontáveis saques. E o De la Rúa renunciou no dia 20 às 7h30 da noite. Tem até um vídeo do De la Rúa em que, logo após renunciar, né, ele sai de helicóptero da Argentina. E isso tá gravado e tá postado no YouTube, ele subindo no helicóptero e a multidão cercando a Casa Rosada. E é até icônico isso, né? Porque enquanto ele foge de helicóptero, ele tá deixando para trás uma Argentina em crise, convulsionando, né? Que a Argentina perdeu o controle. A renúncia do presidente Fernando de la Rúa é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavallo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado de sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. Bom, então temos uma Argentina que está num completo caos político, muito em consequência da política econômica de congelamento bancário que o Fernando de la Rúa fez. Ok, o que essa crise política acabou levando em termos econômicos dentro da Argentina, Rafael? Olha, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o De la Rúa foi um péssimo presidente, a sua administração foi terrível, mas é importante também que você tenha em mente como estava a Argentina naquele período. Na época, não se tinha preocupação com o desequilíbrio externo, antes dele, tá? Não havia incentivo para corrigir esse troço, porque a liquidez global era muito alta, o financiamento externo era barato, e bem como aconteceu no Brasil nos anos 70, a percepção era de que a poupança externa estaria sempre ali disponível, até que em 97 se teve uma primeira porrada da crise externa asiática, e a Argentina ficou meio grogue. Em 98 tomou a segunda, foi a nocaute. Os capitais desapareceram, o ajuste do balanço passou de solução adiável à urgência. E reparem, não dava para desvalorizar a moeda porque o câmbio era fixo, tá? Embora isso fosse positivo de um lado, porque você limitava um pouco a capacidade de expansão da base monetária, assim, você não conseguia desvalorizar a moeda. Os argentinos tentaram uma depreciação interna, redução de salário, preço doméstico, foi uma coisa terrível. E com o óbvio impacto sobre a receita do governo e sobre os mercados internacionais. A recessão na Argentina assustou os mercados e passou a duvidar da manutenção da paridade de 1 para 1. As dívidas públicas e privadas eram denominadas em dólar
e se o país, portanto, abandonasse o câmbio fixo, levaria a uma reestruturação fiscal de proporções difíceis de se imaginar na época. Os spreads soberanos foram aumentando, o custo que o capital aumentou, enfim. É curioso, por outro lado, e eu preciso dizer isso, é inevitável, como o fundo condescendeu com essa zona e não apoiou o Plano Real. O fundo foi até o final com o governo argentino. Em julho de 2002, o Michael Mussa, que é um especialista no tema, lançou um livro, cujo nome agora me falta, de acordo com o qual existiam pelo menos 5 razões pelas quais a dívida pública em relação ao PIB na Argentina, maior do que 40%, era um fator preocupante. E ele fala ali sobre como não se tinha capacidade de aumentar significativamente a receita através de aumento de imposto, sobre a denominação em moeda estrangeira da dívida pública. Assim, o que não faltavam eram motivos. Déficit do governo, que era existente entre peso e dólar. Assim, eram muitas as razões que faziam dessa Argentina um país quase que ingovernável quando chegou ao De La Rúa, que foi um péssimo presidente. A começar pela sua primeira indecisão, que foi o Corralito, congelamento de depósito necessário, limite semanal para retirada, tudo para evitar a fuga de depósito, mas é um pouco aquela coisa, o capital externo não é exatamente como um passarinho que você coloca dentro de uma gaiola e ele não foge. O capital externo ele vai sair, não existe muito para onde fugir. O país mergulhou numa crise muito profunda, sobretudo do ângulo político, né, que meio que inviabilizou o restante do mandato do De La Rúa, e eu não estou de jeito algum aqui passando pano para ele, a decisão foi dele, né, mas o peso deixou de ser atrelado ao dólar, passou a ser metade, 50% dólar, 50% euro, que tornou a coisa ainda mais bagunçada. A credibilidade da Argentina, a pouca credibilidade, ela foi se esvaindo à medida em que o tempo passava e na medida em que as políticas públicas, sobretudo do ângulo da política econômica, eram as piores possíveis. Lembro bem que, a certa altura, o governo decidiu expandir a base monetária, passando por cima da autoridade monetária, que gerou uma péssima repercussão no mercado, mais ou menos de acordo com a qual não se enxergava mais no Banco Central uma autoridade independente, portanto, as coisas dependiam também da autoridade fiscal. Eu certamente não sou a melhor pessoa para poder falar sobre a política argentina, não tenho essa qualificação, o Thales certamente sabe dessas coisas muito melhor do que eu, mas é provável que isso tudo tem um componente político. Lembro do choque negativo que aconteceu. Lembro a maneira de falar, não era viva na ocasião. Quer dizer, embora fosse viva, eu não acompanhava porque nasci em 97. Um choque negativo que aconteceu ainda, o colapso brasileiro em 99, que decorreu da crise do rublo, levou uma desvalorização do real, retirou a Argentina do mercado financeiro internacional. Assim que a situação se acalmou ali no final de 99, o país voltou a ter acesso ao mercado de crédito global, a Argentina conseguiu algum sucesso em administrar a sua dívida, mas só até meados de 2000, a partir de quando a coisa ficou um pouco mais confusa. É difícil de explicar a Argentina a um estrangeiro sem explicar o peronismo. Essa frase não é minha, embora eu esteja me apropriando do seu uso depois de tê-la ouvido da boca do campeonismo João Pedro. Assim, o peronismo ele acha que tem um impacto muito grande sobre isso. Fosse outro governo, não peronista, é pouco provável que isso acontecesse. É muito pouco provável, porque é uma sucessão de erros e de maus diagnósticos a respeito das razões que levaram a Argentina a esse estado, que tornaram um problema mais ou menos fácil de se resolver em algo quase insolúvel. Mas, para não dar um diagnóstico assim tão pessimista, em 2001, a Argentina, depois que suspendeu o pagamento dos credores externos, declarou-se incapaz de cumprir suas obrigações internacionais, e dessa vulnerabilidade externa e esgotamento de dívidas se seguiram anos tão pobres quanto se supunha após a eclosão de uma crise que, a despeito das versões mágicas até a que temos acesso, foi produzida internamente, tá? Até hoje as feridas parecem mal cicatrizadas. Mas a boa notícia, os problemas estão à mesa e as soluções também. A má notícia é que quem tem que escolher a solução para cada problema é o governo. Pior, é o governo argentino. Bom, então, uma Argentina que estava no caos em todos os sentidos. Caos político, caos econômico
Enfim, e tem uma complicação gigante que é, bom, acho que nem o mais habilidoso dos governantes conseguiria resolver isso. Thales, quem foi o próximo governante que assumiu a cadeira da presidência da Argentina no contexto dessa crise e o que ele fez? Bom, quem assumiu foi Adolfo Saar. Só que ele governou por 7 dias, né? Como o Rafael brilhantemente explanou, havia ali um desespero, né? Para estabilizar a Argentina. E com desespero, eu digo desespero no sentido mais literal possível da palavra. Ele estava, assim, desesperado para tentar trazer a Argentina para a normalidade, né? Ele tentou apelar para as medidas populistas, ele, como o Rafael citou, né, prometeu suspensão de pagamentos das dívidas externas da Argentina ao FMI e outros entes supranacionais, prometeu devolver o dinheiro, né, aos argentinos que eles haviam perdido nesse plano de corralito, mas nada disso deu certo, né? O povo argentino continuava pedindo por mudança e foi atendido. O Sá renunciou em favor do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Duhalde. Esse sim conseguiu, entre muitas aspas, porque como a gente bem sabe, a Argentina hoje ainda não é um país estável, ele conseguiu estabilizar a Argentina. Pelo menos cessaram os protestos. O que o Sá prometeu, ele até cumpriu. Houve, assim, uma suspensão dos pagamentos de dívidas externas, né, da Argentina frente aos entes supranacionais, mas a parte de devolver o dinheiro nunca foi cumprida, né, nem nos dias de hoje, né. Até hoje, se você perguntar a um argentino de certa idade se houve alguma devolução do dinheiro perdido nessa época, ele certamente vai responder que não, porque realmente não existiu. Foi um verdadeiro calote no povo argentino. Bom, meu Deus, acho que foi um episódio entristecedor, porque eu imagino que grande parte dos nossos ouvintes sejam residentes da América Latina, então é meio difícil ser feliz quando você é latino-americano, né? Mas eu acho que é isso. A não ser se o Rafael e o Thales tiverem mais alguma coisa para acrescentar. Olha, ser latino-americano é sempre um exercício de fé, né? E a gente olha pra frente, procura alguma coisa em cima da qual a gente consiga se agarrar. Tem sempre boas notícias, né? A que eu dei não era nem brincadeira, não, cara. Assim, os problemas, eles são passíveis de solução, mas o que eu acho é que eles dependem muito de instituições um pouco mais fortes, de um poder público menos suscetível a pressões corporativas, tudo aquilo que a gente não é. Falando do Brasil e da Argentina também, é mais ou menos a mesma coisa nesse sentido. Gostaria de dar melhores notícias. Juro que gostaria. Eu adoro a Argentina, tá? Nada contra a Argentina, muito menos contra a Argentina, mas não tem mesmo. É um país desgovernado já há alguns anos. Teve um curto período de racionalidade econômica com Macri, mas ainda assim com vários tropeços, inclusive com congelamento de preços, é bom lembrar. Mas não sei se vejo a Argentina se recuperando muito, pelo menos não nesse governo, definitivamente não nesse governo, pois é bom ter presidente sim, mas o carinha lá não sei se é o caso não. Eu ia falar, né, que eu como fã de futebol e apreciador de Messi, Maradona e companhia, eu fico triste de ver a situação da Argentina, né, e olhando o contexto histórico, né, desde o Plano Austral e vindo em Menem e De La Rua, a gente vê que é um problema antigo, né, é um problema histórico, antigo, que vem se agravando, e como o Rafael bem disse, apesar de ter solução, os governantes parecem optar por não praticar a solução, né, eles parecem preferir piorar a situação, que me causa enorme tristeza. Sim. Era porque é uma solução desagradável. É o caso, por exemplo, do ajuste no balanço de pagamento. Eles poderiam ter feito lá atrás. Eles definitivamente deveriam ter feito lá atrás e não fizeram. Por que razão? Porque é desagradável. Você vai ter que desagradar, encher o saco alguém e tal, vai reclamar a respeito de alguma coisa que não funciona. É assim mesmo, cara. Assim, governar não é agradar todo mundo, não. É receber porrada, encheção de saco e falar, não, vai ter que ser desse jeito, porque senão lá na frente isso vai cobrar um preço. E cobrou, e vem cobrando da Argentina. Isso é uma puta de uma ferida aberta
se você cutuca, todo argentino reclama. O que você acha que os argentinos gostam de celebrar do período pós-conversibilidade? Houve 20% de taxa de desemprego por 5 anos seguidos, sabe? Não é fácil. Eu gostaria, novamente, muito, 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 de dar melhores notícias. Mas não vou ficar aqui enganando, porque quem não vê a realidade como é louco. E eu não caio nessa. Muito menos de governo argentino. Bom, com essa nota um pouco otimista, um pouco pessimista, bem agridoce, encerramos mais uma edição do Economia Mainstream. Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu esse podcast até aqui. E, bom, nos acompanhe nas redes sociais, como eu já disse, nos apoie se você puder. Enfim, é isso. Muito, muito obrigado mesmo e até o próximo cast.